Fala, loucos do bando, fala, Fiel, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha? Vamos para mais um vídeo aqui, né? Falar de Flamengo 1, Corinthians 0 no Maracanã. Derrota doída, hein? Derrota doída. Eu esperei um pouco também para ver a coletiva do professor Vanderlei Luxemburgo, né? Então só deu tempo de gravar agora, algumas horas aí após o final da partida, né? Mas, cara, eu não sabia que o Corinthians ia ser tão cruel comigo, né? Pelas coisas que eu pedi ao Corinthians após Atlético Mineiro 2, Corinthians 0, né? No vídeo eu pedi, né? Eu queria saber se o Corinthians conseguiria, de vez durar 60, né? 70 minutos naquela pegada defensiva que o Corinthians estava, né? Que estava muito boa com o Atlético Mineiro. Eu vi muitas pessoas relativizando aquilo, mas eu pontuei como ponto bastante positivo, né? Porque foi uma mudança dos últimos jogos do Corinthians, se você for ver dos últimos anos do Corinthians, né? Uma marcação mais apertada, uma marcação mais acertada, né? As linhas mais coesas, né? E no vídeo, eu pensei, né? Eu falei no vídeo, né? Que eu queria ver se o Luxemburgo e o Corinthians, né? Conseguiriam manter essa coesão, né? Essa consistência tática defensiva os 90 minutos, né? Bom, o Corinthians conseguiu, né? Tomou o gol, né? Depois dos acréscimos do segundo tempo, né? E também eu queria que o Corinthians agredisse mais o Flamengo também, né? O Corinthians agrediu mais o Flamengo do que agrediu contra o Atlético Mineiro. Teve um planejamento de jogo, né, bastante assertivo para pegar essa fortíssima equipe do Flamengo, né? Criou chances, criou oportunidades e não fez o gol, né? E ainda perdeu o jogo nos acréscimos, né? Mas, tirando tudo isso, cara, falando mais do jogo, o Corinthians, essa tarde em específico, não merecia perder. Talvez tenha sido a melhor partida, taticamente falando assim, sabe? Beirou muito a perfeição, né? Do que eu entendo de futebol, do que eu gosto de futebol, né? De uma partida controlada, né? Com planejamento de jogo, né? Bem estabelecido. A gente tinha visto uma amostra, né? No jogo contra o Atlético Mineiro, pelo menos eu tinha visto isso. E contra essa equipe do Flamengo hoje, o Corinthians mostrou muito mais, né? Claro que tá longe da perfeição, claro que tá longe de tá bom ainda, né? Precisa melhorar, enfim. Até porque não fez o gol, né? E perdeu o jogo, né? Mas os atributos ali, né? Eu digo assim que passou bem perto, né? De algo que foi muito bom ou praticamente perfeito na partida, né? Mas enfim, vamos pro jogo, né? O Corinthians foi a campo com o Cássio no gol. Na lateral direita, o Bruno Mendes. A dupla de zagueiros, Gil e Murilo. Na lateral esquerda, o Matheus Bidu. De diferença do jogo contra o Galo foi o Fagner e o Fábio Santos foram para o banco, né? Segundo a coletiva do Luxemburgo, ele mudou porque ele quis, né? Ele respondeu de uma forma bem grosseira ao repórter. Mas depois ele se explicou, pelo que eu entendi, foi questão de frescor mesmo, né? E que ele queria jogar com 3 zagueiros, né? Pelo ataque forte do Flamengo, né? Enfim, né? Então acho que o Fábio Santos deve estar cansado, né? O Fagner também. Além de que o Luxemburgo gostaria de contar com 3 zagueiros, e a única forma de contar com 3 zagueiros nesse elenco do Corinthians é colocando o Bruno Mendes de lateral, né? Eu ainda não vi o Corinthians jogando com o Murilo de lateral esquerdo, e teve uma coletiva, não sei se foi contra o Del Valle ou contra o Botafogo, que ele disse que poderia ser uma opção também, futuramente, jogar com o Murilo na lateral esquerda, né? Aí eu acho que jogaria Gil, Caetano e Murilo, talvez, né? Mas por o lado direito vai o Bruno Mendes, que já fez um bico várias vezes, né, de lateral direito no Corinthians, né? Aí o meio campo ficou uma trinca de volantes ali, né? O Paulinho de primeiro, o Maicon um pouco mais pela esquerda, né? O Fausto um pouco mais pela direita, o Adson na ponta direita, né? O Guedes na ponta esquerda e o Yuri Alberto no comando do ataque. Isso na teoria, só que durante o jogo, o Luxemburgo fez uma coisa que eu gostei muito, mano. E eu sempre me perguntei por que ninguém teve essa sacada ainda, né? Porque o pessoal fala bastante, né? Que na época do Lázaro, né? O Guedes tem voltado mais pela ponta esquerda, né? E na época do VP o pessoal falava que o Guedes não voltava, né? Naquele 4-3-3. E nos dois eu discordava, né? Eu não achava que o Guedes tinha que marcar lateral, que não é a dele. E quando ele ajudava na época do Lázaro, eu não achava bom também, porque ele marcava errado. Ele até voltava, mas voltava todo feio, todo, sei lá, sem padrão, sabe? Pra poder roubar a bola ali. Voltava mal, né? Essa é a verdade. E eu queria um papel ali
um segundo volante, de um volante que ficasse, que protegesse aquele lado esquerdo, até pelas deficiências que a gente tem nesse lado, né? O próprio Fábio Santos, né, que não vem muito bem fisicamente, até por conta da idade, né, precisa de uma proteção extra. E o Bidu, e antes ainda o Lucas Piton, que tem a característica ofensiva mais presente, né, um atributo dos jogadores. Então eu pensei, pô, alguém tem que ver ali que tem que proteger a lateral, mas não tem que ser o Roger Guedes, né? A gente precisa do Roger Guedes mais na frente. E outra coisa, o Guedes, ele não é nem um ponta esquerda, nem um centroavante, nem um camisa 10. O Roger Guedes, ele é o famoso segundo atacante, literal, né? Ele joga atrás do centroavante. Você pode ver o posicionamento dele, né? Ele fica ali rondando essas três posições, né? Ponta esquerda, centroavante e o camisa 10, né? E eu particularmente gosto dessa posição do Roger Guedes, que ele participou bastante do jogo, né? Tem chance de finalizar, tem chance de preparar alguma jogada com a rapaziada, né? E tira dele a responsabilidade de marcar. E aí nessa segunda linha ficou o Michael meio como fosse um ala esquerda, né? Aí ficou o Paulinho, o Fausto, o Adson fechando quando tinha que fechar, o Guedes e o Yuri Alberto mais na frente. Às vezes o Corinthians subia bastante o Adson, né? E aí ficavam tipo três atacantes, né? O Adson, o Yuri e o Roger Guedes. Eu gostei bastante mesmo dessa formação tática que o Luxemburgo criou. Foi uma baita de uma sacada, totalmente autoral aí do Luxemburgo, colocar o Paulinho de primeiro homem. Tem dado certo, né? Foi testado contra o Galo e ele foi bem ali, razoável, né? E agora contra o Flamengo ele foi bem de novo. O Paulinho é grandão, né? E ele tem a estatura física dele ali, pode ajudar, né? Nessa questão ali de ter mais combatividade. Eu queria saber se ele teria mobilidade para aguentar bastante tempo no jogo, e ele tem conseguido ficar os 90 minutos, né? Isso me agrada bastante. Como foi a tônica do jogo, né? O Flamengo, pô, acho que até os 20, 25 do primeiro tempo, o Flamengo tava com 75% de posse de bola, rodando bastante, só que não tinha nenhuma chance de penetrar a defesa do Corinthians, né? Os volantes estavam todos bem acertadinhos, né? Eu gostei bastante, né? Brilhou meu olho quando eu vi aquilo, né? Que fazia tempo que eu não via o Corinthians marcando de forma digna, né? Os caras fechavam, né? O portador da bola. Aí um deles, né, tipo o Michael ia dar o bote e os outros dois fechavam a linha de passe, né? Isso um lado esquerdo e um lado direito, a mesma coisa, né? Vinha o Paulinho e o Fausto para ajudar o Adson e o Bruno Mendes, né? E isso deu bastante trabalho para a equipe do Flamengo, né? O Corinthians no começo do jogo não tava batendo cabeça ainda, né? Dando aqueles chutões, né? Só tirando de qualquer jeito da área, né? Até pelo fato do Flamengo, além de ter bastante posse de bola, né? O amor pela pelota, né? Que o São Paulo ele fala. Eles pressionam alto pressionam alto, né, para manter a bola no campo de ataque, né? Então o Corinthians estava com sérias dificuldades, né, para sair jogando ou armar algum tipo de contragolpe. Mas isso, com o passar do tempo, foi ficando um pouco mais afrouxado, né? O Flamengo estava perdendo as bolas e não estava conseguindo recuperar elas rapidamente, né? E isso deu espaço para o Corinthians sair em alguns contra-ataques, né? E não estava encaixando, né? O Adson tomou uma decisão errada, o Yuri Alberto outrora tomou outra decisão errada, né? Enfim, alguém tentou um lançamento, o Fausto ou o Matheus Bidu errado, e tava demorando para sair alguma coisa, né? O Corinthians foi ter uma chegada, acho que foi com o Matheus Bidu, numa bela jogada com o Roger Guedes, que ele cruzou no segundo pau, era pro Adson, né? Mas o Santos desviou, o juiz não deu escanteio, né? Um lance fácil ali de marcação para escanteio, né? Ele não viu, deu tiro de meta. Mas o Corinthians ele foi crescendo durante o jogo, né? E aí eu queria ver outra situação que eu não tinha visto isso ainda na mão do professor Vanderlei Luxemburgo, né? Que era o Corinthians com a posse de bola. E, cara, o Corinthians melhorou em relação a si mesmo, em relação aos últimos jogos, né? Teve uma jogada que o Corinthians trabalhou muito bem a bola com o Paulinho, com o Fausto, com o Michael, todo mundo aparecendo, né? O Corinthians foi tocando bola até o campo de ataque, até o campo de defesa do Flamengo. O Roger Guedes bateu cruzado, né? E o Yuri Alberto passou por milímetros de fazer um gol de carrinho, né? O Corinthians poderia ter feito 1-0 ali. E era na faixa dos 25, 30 do primeiro tempo, né? O Corinthians deu uma acalmada no jogo, começou a também propor jogo e bateu de frente com a equipe do Flamengo, né, cara? Enfim, o Corinthians estava bem na partida, né? Parecia que, em questão de proposta de jogo, parecia muito mais que o Corinthians estava próximo do seu pote de ouro do que o próprio Flamengo, né? Enfim, o Corinthians continuou pressionando bastante. O Flamengo foi ter chances de gol bem no finalzinho do primeiro tempo, já nos acréscimos, né? Quando o Gabigol começou a sair mais da área, né? Deu uma confundida na zaga do Corinthians ali nas linhas, mas não teve muitas chances claras. Teve 2 chutes de fora da área, um o Cássio
deu um tapinha por segurança, né? O outro Thiago Maia chutou bem torto, né? E teve uma jogada individual de um garoto do Flamengo, esqueci o nome do garoto, mas ele entrou no lugar do Arrascaeta que nem começou o jogo, né? Foi cortado minutos antes da partida começar. Que ele limpou, acho que o Murilo, e alguém dividiu com ele, né? A bola saiu para escanteio, né? Mas foi uma boa chance do Flamengo ali. E acabou com esse gosto, né? Que o Corinthians poderia ter saído na frente. E aí, meus amigos, voltamos pro segundo tempo, né? Cara, e parece que a história foi igualzinha do jogo do Galo, só que dessa vez teria um final feliz, né? O Corinthians voltou mais atuante na partida, né? Voltou mais pressionante. E numa saída de bola errada do Santos, né? O Paulinho pegou de frente a bola, conseguiu encontrar o Yuri Alberto, que finalizou mal, né? De perna esquerda. O Santos fez uma boa defesa. No rebote, o Paulinho virou uma bike. O Maicon não dominou e o Guedes bateu. E o Santos pegou mais uma, cara. Foi uma chance clara que tanto o Yuri Alberto quanto o Roger Guedes perderam um gol nesse momento, né, cara? Deu muita raiva porque poderia, nesse momento, o Corinthians largar na frente do Flamengo, né? E conseguir ter outro resultado no Rio de Janeiro, né? Logo na sequência também, como o Flamengo joga muito alto, né? O Santos dá uma quebrada, né? Ele joga tipo de líbero ali. Uma doideira esse sistema do Sampaoli, né? E aí o Mendes lança de volta, o cara vai dividir com o Yuri Alberto, passa lotado os dois, o Adson pega de frente, né? A zaga do Flamengo estava desmontada ali, só com o zagueiro. Tanto o Adson quanto o Roger Guedes não tomam a melhor decisão, né? O Adson vai pro meio, consegue tocar no Guedes, que demora um pouquinho e é desarmado pelo Léo Pereira, se não me engano. Foi outra boa chance. O Corinthians poderia ter feito o gol. E assim, cara, até os 30 ali, o Corinthians estava segurando muito bem o Flamengo, tá? O Flamengo não conseguia fazer basicamente nada, né? E o Corinthians, jogando mais no contra-ataque, tava mais próximo de fazer o gol e tava jogando bem, verdadeiramente, tá? Trabalhando algumas jogadas, né? Depois o professor Luxemburgo faz uma substituição, ele tira o Adson e coloca o Wesley, né? Mantém a linha de 4, mas um tempo depois ele faz uma mudança legal na equipe, né? Ele joga o Maicon lá pra direita, né? Pra continuar fazendo a linha de 4 e joga o Wesley pela esquerda, que é mais a dele, né? Enfim, o Wesley ajudou bastante na marcação também, foi muito bem a entrada do menino Wesley, né? E aí o Bidu começou a lançar mais bolas, né? Mais direto, né? O Corinthians parou um pouco de fazer jogadas mais trabalhadas, né? Que foi um esboço, né? O Corinthians está melhorando nessa questão ainda, né? Lançando pro Yuri Alberto, pro Roger Guedes, mas sem sucesso. O Corinthians não conseguiu conectar mais nenhuma grande jogada, né? Para fazer o gol no Flamengo, né? Enfim, depois ainda o Mendes sai machucado, né? Acho que ele sentiu um cãibras e entrou o Fagner no lugar dele. E entrou mais alguém, né? Depois ainda entrou o Romero no lugar do Yuri Alberto, né? O Romero entrou pela faixa direita no lugar do Maicon, né? Pra continuar ajudando na marcação. O Maicon foi um pouquinho pra frente ali e deixou só o Guedes na frente. O Luxemburgo morreu com 2 substituições, né? Ele só fez essas 3 aí. Eu acho que foi pra manter o padrão tático da equipe, tá? Porque, embora ele pudesse fazer algumas alterações pra descansar a equipe ou dar uma reenergizada, eu acho que o Luxemburgo tá buscando encontrar um padrão tático e você ficar trocando muitos jogadores talvez não seja tão interessante, né? Além do mais que cada jogador tem a sua característica, né? Às vezes você tentando manter algo que tá dando certo, vai estragar, vai prejudicar, né? E a ideia seria ajudar, ou pelo menos manter o que tem. Então, às vezes, você mantendo jogadores que estão mesmo cansados é uma boa alternativa, né? Até para conseguir esse entrosamento, né, que falta no Corinthians, né? O Corinthians chegando em maio e não tem um jeito de jogar, né, bem definido, né, cara? Deixa eu só ver aqui, mas acho que foram só essas 3 substituições mesmo. Foi isso mesmo, ele trouxe só o Wesley, o Fagner e o Romero durante o jogo, né, cara? E aí, meu, um balde de água fria no torcedor corintiano, né? Uma jogada que o Cebolinha chama pra cá, chama pra lá. O Fagner e o Romero não conseguem apertar, né? O próprio Maicon, né? Até empurra ele pra fora da área, mas ele faz o cruzamento. E quem faz o gol de cabeça é o Léo Pereira no meio da zaga, né? Só que assim, tem uma questão, né? O Léo Pereira ali no final do segundo tempo ele acusa uma lesão, mas o Sampaoli já tinha feito 3 paradas, né? Não sei se ele fez as 5 substituições, mas ele já tinha parado 3 vezes o jogo, né? Enfim, aí o Léo Pereira teve que continuar. Aí os caras mandou ele pro ataque. E eu acho que sobrou ele a mais, né? Porque o Flamengo tava jogando com zagueiro só nesse momento, né? E o cara apareceu sozinho na área ali, cabeceou sem chance pro gigante, né? Pô, isso foi na casa dos 48, se eu não me engano, né? Foi um gol bastante triste, né, cara? Porque foi uma partida verdadeiramente boa do Corinthians, né? O Luxemburgo, na própria coletiva pós-jogo, disse que sob o comando dele foi a melhor partida
do Corinthians até então, né, cara? E assim, né, eu como corintiano, o que eu espero? Eu espero que o Corinthians consiga manter esse equilíbrio que teve, né, no jogo, tanto defensivamente como... E melhora um pouquinho ofensivamente, né, capriche mais, né, o senhor Yuri Alberto, que não chega nenhuma bola pra ele, chegou hoje, ele perdeu o gol, né, eu fiquei puto com ele, mano, foi uma ótima chance, o cara desperdiçou ali, uma bola enfiada pelo Paulinho, como eu disse no começo do segundo tempo, né, cara. Enfim, o Corinthians precisa melhorar isso. Mas eu confesso que dá uma pontinha de esperança, que talvez na Argentina a gente consiga sair de lá com os 3 pontos. Já imaginou 1-0 na Argentina? Não é tão difícil imaginar, tá ligado? Ainda mais com esses 2 jogos de evolução do Corinthians. O Corinthians agora precisa de uma vitória. Precisa de uma grande vitória, né? Que poderia ser hoje contra o Flamengo. E pode ser na Argentina, por que não? Contra o próprio Argentino Júnior, né? Fazendo o torcedor corintiano acreditar mais um pouco. Até numa eventual classificação da Libertadores, que é dado por muitos, inclusive por mim, praticamente fora já, né? Uma eliminação praticamente já estabelecida, né? O Corinthians não estava dando amostras de que poderia tentar algo. Mas enfim, esses 2 jogos aqui já dá um pouco mais de esperança. O Paulinho entrou muito bem ali como primeiro volante, mérito total para o professor Luxemburgo, que também acertou as linhas, né? Eu sei que tem aquele meme lá, né? Deixa o professor trabalhar enquanto a gente tá perdendo. Mas para quem tá vendo os jogos, é sério, esses 2 jogos teve realmente evolução. Porque assim, contra o São Paulo eu não vi nada de positivo praticamente, contra o Fortaleza também não. Foi um jogo muito aberto, o Corinthians também poderia ter vencido, mas não teve controle, né? Eu gosto de ver um time assim, que controla mais o jogo, né? Enfim, que consegue esfriar, que consegue se defender bem. O Corinthians nunca mostrava isso, né? Nessa partida, essas 2 últimas partidas, né? O Corinthians melhorou nesse quesito, né? Agora precisa da vitória. Vai precisar da vitória, o Corinthians precisa deixar a cabeça erguida e continuar praticando aí as ideias do Luxemburgo, né? Vamos lá. Vamos falar de cada jogador individualmente, né? O Cássio. Pô, o Cássio mal trabalhou no jogo. Quando ele foi exigido, saiu muito bem do gol para dar soco na bola nos escanteios. O Corinthians... também tem esse ponto, né? O Corinthians sofreu muito pouco com bolas paradas hoje, tá? Nos escanteios estava com puta medo de sair um gol do Flamengo de cabeça. O Cássio saiu todas bem, a defesa se portou bem, bastante bem, né? Tomou o gol, não foi culpa dele, né? O Léo Pereira cabeceou praticamente da pequena área. Bruno Mendes. Enquanto esteve em campo, partida sensacional do Bruno Mendes, protegeu muito bem no lado direito, né? Não deu chance nenhuma pro Flamengo enquanto esteve em campo. A dupla de zaga, Gil e Murilo. Talvez eles tenham falhado no gol do Flamengo, talvez sim, cara, mas foi um elemento de surpresa, um zagueiro que estava sem marcação praticamente, né? Claro que alguém deveria ter marcado, mas é como se o Flamengo tivesse trocado, tipo, tirado o zagueiro e botado outro centroavante, mas sem colocar outro zagueiro de volta. Então ficou, tipo, descompensado, né, o time, né? Enfim, acabou ludibriando a zaga do Corinthians, né? Mas tanto o Gil quanto o Murilo foram praticamente perfeitos o jogo todo, né? Cortaram, rebateram, estavam bastante ligados, né? Bastante protegidos também. Enfim, vou ter que falar aquela frase maldita, né? Coisas do futebol, né? O Matheus Bidu fez uma excelente partida também, muito comprometido lá atrás. Já tinha se comprometido bastante contra o São Paulo, né? Hoje também. Meteu umas enfiadas de bola pro Yuri, pro Roger Guedes, pro Wesley, se não me engano. Uma boa partida também do Matheus Bidu. Paulinho foi muito bem no meio-campo ali, junto com o Fausto, né? Marcaram muito bem, cortaram várias linhas de passe, né? Estavam bastante ligados na partida, protegeram bastante a zaga, eu gostei bastante disso. O mesmo vale pro Fausto, né? Que saiu até um pouco mais do que o Paulinho, né? O Maicon, nesse novo posicionamento que o Luxemburgo encontrou, o Michael foi bastante efetivo ali, em nenhum momento comprometeu o time do Corinthians, né? É claro que esse meio-campo fica um pouco mais pobre de criatividade, mas tem mais pegada, né? E o Michael ali protegendo o lado esquerdo ali, onde o Guedes não vai ajudar tanto. Eu achei que foi uma ótima sacada do Luxemburgo e, portanto, o Michael fez um bom jogo, né? O Adson. O Adson sempre joga, enquanto ele tá bem fisicamente, né? Que esse é o problema do Adson, às vezes ele morre depois de um tempo, né? Ele corre bastante, dá trabalho para a zaga do Flamengo, ele foi bastante importante no segundo tempo, né? Eu só achei que ele tomou umas decisões erradas no primeiro tempo, poderia ter sido mais feliz em algumas tomadas de decisão, né? O Adson, às vezes ele entregou uma paçoca ali a colar no ataque, né? Poderia ter feito melhor, mas em questão defensiva ajudou bastante também a fechar as linhas de 4, né? O Guedes perdeu o gol também naquela jogada junto com o Yuri Alberto, né? Teve uma outra enfiada de bola que o Adson deu naquele que eu falei, que o Santos quebra, o Mendes volta e o Adson faz a jogada para ele não tomou a melhor decisão, foi desarmado pelo Léo Pereira.
Não foi uma grande partida do Guedes, mas, enfim, colaborou bastante, né, para armar jogadas ali quando podia no primeiro tempo, né, nos contra-ataques. Mas não foi uma partida tão boa assim. E o Yuri Alberto, né, talvez tenha sido o grande vilão do jogo, né? Tô vendo alguns posts aí de fora Yuri Alberto, né? Do quanto que o Corinthians gastou para ter ele. Vamos lá, eu acho que vale um capítulo extra pro Yuri, tá? O vídeo tá um pouquinho longo, mas só pra matar. Sim, o Yuri tem culpa no resultado de hoje, ele poderia ter feito aquele gol, deveria ter feito o gol, ele reclama bastante que a bola não chega, hoje chegou e ele perdeu o gol. Mas não, eu acho que ele não deve sair do time, por quê? Porque você mata o Roger Guedes, cara. O Guedes precisa de um 9 na frente dele, o Corinthians não tem outro camisa 9 no elenco. Vai ser o Júnior Moraes? O Luxemburgo já afastou. E o Júnior Moraes é pequenininho. O Romero é um jogador de lado, cara. Ele faz um bico de 9 ali. Então, 9 ali grandão, você tem só o Yuri Alberto que consome os espaços, né? Dá um trabalho pra zaga do Flamengo. Então, eu não sou a favor de sacar ele. Só que ele também precisa tomar vergonha na cara e fazer o gol quando chega, né? É um jogador talvez seja o mais bem pago desse elenco do Corinthians. Reclama que a bola não chega, mas quando chegar precisa fazer o gol. E hoje chegou, uma bola limpinha, limpíssima, e ele perdeu o gol que seria decisivo para o Corinthians. Vamos ver. O Corinthians está agora em evolução. O Corinthians precisa agora de uma grande vitória. Eu não trocaria nenhuma peça do que começou agora esse jogo contra o Flamengo. Manteria ali, talvez, trocar o Adson pelo Wesley, né? Enfim, essas peças que uma ou outra não atrapalha, sabe? Enfim, quem entrou? O Wesley entrou bem também, não teve nenhuma grande chance, mas ajudou na marcação. Enfim, dá bastante trabalho para os jogadores do time adversário, né? Mas uma grande partida do Wesley, né? Que já está incorporado no elenco principal do Corinthians, né? Quem mais? O Romero entrou para tentar proteger ali o lado direito, não deu certo, acabou saindo pelo lado dele o gol, né? Talvez se ele dar uma aproximada ali no Everton Cebolinha, talvez o cruzamento não tivesse saído. Um velho problema do Corinthians, né? Que na maior parte do tempo foi praticamente perfeito. Houve essa última falha, né, no último lance do jogo, né? Enfim, o Romero também participou. Romero que deve bastante, né? Não teve nenhuma partida boa do Romero, teve algumas menos piores, né? Não foi esse caso de hoje, foi uma partida ruim do Romero também, né? Entrou ali para fechar a linha de 4 e foi isso. O Fagner entrou também, não comprometeu muito, né? Embora o gol também tivesse saído do lado dele, ele estava fazendo uma posição atrás para tentar coibir uma eventual penetração de alguém do Flamengo, né? Que o Cebolinha tem um pé trocado na esquerda, parecia que ele tentaria um passe enfiado, né? Ou até o cruzamento. O Fagner estava cuidando do passe enfiado, né? Quem estava cuidando do cruzamento, em teoria, em tese, era o Maicon e o Romero, né? Enfim. Também não melhorou, assim, não mudou muita coisa do jogo, tá? Não comprometeu, eu diria. Mas o Bruno Mendes fez um bom jogo no lugar dele, aliás, né? Bom, é isso, Fiel. O que vocês acharam do jogo? Se tem algum comentário adicional, não concordam com nada, concordam com tudo? Querem falar qualquer outra coisa que eu não falei aqui? Deixa o comentário aí, a gente vai ler, a gente vai responder, a gente vai debater, a gente gosta bastante disso. A gente volta aí no pós-jogo do Argentinos, que é na quarta-feira, vai passar na Globo, né? TV aberta pra todo mundo. E esperamos que o Corinthians consiga sair dessa crise, dessa zica, né? 7 jogos sem vitória. Vamos ver se sai na Argentina. É isso. Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal e vai Corinthians!